Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande alegria, uma grande satisfação e também uma grande responsabilidade estarmos juntos, estudarmos juntos, vamos aprender juntos. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes, o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Hoje quem vai trazer o nosso estudo vai ser a Mônica. Passo então a palavra. Bem, boa noite a todos. A reflexão dessa noite, ela advém dessa mensagem de Emmanuel, que fala de filhos em conflito. E por que trazer um tema como esse? Nós vivemos numa era de muita agilidade, de muita rapidez de informações. E o que mais tem chegado nos consultórios são conflitos. E conflitos entre pais e filhos, principalmente. Então, Emmanuel, e eu vou ler aqui na íntegra, trouxe para nós: pais e filhos em conflito. É possível contes... Meu microfone não quer funcionar. É possível contes com eles na equipe familiar. Quem não tem um familiar que a gente tem um conflito? Sofres por vê-los em contradição com as tuas ideias ou enlaçando experiências inquietantes e negativas. Entretanto, é imperioso te ilumines de paz e compreensão, a fim de entendê-los. Dá-lhes a palavra emoldurada de paciência e de amor, para que a tua voz se faça ouvida, e abençoa-os ainda mesmo quando te não aceitem o modo de pensar ou de ser. Quase sempre na terra, os sentimentos que nos agridem naqueles que se nos associam à existência física são a colheita das plantações de ordem moral que levamos a efeito nas letras afetivas do pretérito a nos pedirem reajuste e renovação. E as chamadas complicações edipianas, outra coisa não representam senão laços obscuros que entretecemos ao enlear almas queridas no nosso carro sentimental. O filho excessivamente vinculado ao coração materno, com manifesta dificuldade para ser ele próprio, na maioria das ocasiões é aquele mesmo companheiro que a genitora jungiu à própria senda em épocas recuadas. E a filha imensamente ligada ao espírito paternal, em sérios obstáculos para se desvencilhar da autoridade, habitualmente é a mesma companheira que ele acorrentou ao próprio destino em experiências transatas. Se trazes contigo esse ou aquele filho em conflito, ou se te encontras à frente de pais difíceis, nunca te irrites nem condenes. Ama-os, quais se mostram, e ora por eles, louvando-lhes a presença
e respeitando-lhes as decisões, na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por nós, cuidará também deles. A partir desse texto é que eu trouxe a reflexão desta noite, que a gente vai começar entendendo nessa mensagem o complexo parental, as relações difíceis entre pais e filhos. O Emmanuel deixa claro, nos termos espíritas, que essas relações difíceis são obras de um passado conflituoso. Então, ele coloca nesse texto também o quão é importante o conhecimento da reencarnação, da teoria da reencarnação, ou de acreditarmos que nós vivemos experiências passadas. E a importância dessa teoria nos ajuda a sermos mais humanos quando a gente, então, tem o conflito. Porque se a gente consegue entender que o meu conflito com um filho, ou o meu conflito com uma mãe ou um pai, não é obra de um acaso. Não é só porque ele não gosta. E ele foi claro na lição. Então, às vezes, aquela filha que não vê a hora de sair de casa porque o pai é autoritário, o pai é abusivo moralmente, na verdade, os dois já viveram, com certeza, algum conflito de passado e que hoje estão na posição de pai e filha para que possam se organizar, então. E as chamadas complicações edipianas, outra coisa, não representa esses laços obscuros do passado. Então a gente vê crianças que são muito vinculadas à mãe, meninos ou meninas, não importa, que têm muita dificuldade de serem eles mesmos, e isso mostra, é bem característico dessa relação que já existiu no passado. Antes de virmos, todos nós fazemos um plano, nós traçamos uma linha de experiência na Terra baseado nessas experiências passadas. Então, se eu tenho alguma dificuldade com determinada pessoa, e essa determinada pessoa, talvez na vida passada, tenha sido um companheiro, um cônjuge, esposa, marido, a gente faz um plano. Por quê? Provavelmente nós não desenvolvemos sentimentos saudáveis, e aí a gente então traça uma nova linha. Bom, eu vou voltar, então, nós iremos, voltar numa reencarnação futura. Então, não seremos mais marido e mulher, seremos ou inverte a polaridade, ou seremos pais e filhos, ou seremos tios e sobrinhos, enfim. De acordo com a necessidade, a gente faz uma programação. Todo mundo tem uma programação, ninguém caiu de paraquedas na Terra, ninguém veio a passeio, todos nós estamos vinculados a um projeto. E é um projeto que não vai ser fácil. O planeta Terra, ele é de provas e expiações. Ele não é um planeta sublime. Então não tem como a gente desejar que essa experiência terrena seja uma experiência pura felicidade. Isso também não pode ser um motivo para a gente entrar em depressão, tá? Isso é um motivo para a gente se conscientizar de que nós traçamos, delineamos uma trajetória de vida que é para a gente ter sucesso, para a gente vencer essa experiência. Então a gente traz um planejamento com objetivos, nesses objetivos a serem alcançados, nós vamos ter dificuldade, outros desses nós vamos ter conquistas. E a gente vai então passando por esse mundinho aqui que nós todos conhecemos. Mas qual seria o objetivo desses nossos desafios nessas relações? Ajudar a nossa própria evolução moral e espiritual. Como? Por que relações familiares? Por que viver de novo conflitos que muitas vezes podem ter sido bem difíceis? Nós não podemos deixar de entender que Deus, em toda a sua sapiência, ele resolveu fazer o seguinte: para que se aprenda, precisa-se viver a experiência. Para viver a experiência, precisa do relacionamento. E nenhum lugar é melhor para se relacionar do que a própria família. Pode parecer que não. Começou a esquentar.
Emoção. Legal. Bem, então voltando. Nenhum lugar é melhor para a gente aprender do que a nossa família. Eu entendo, até por conta de onde eu trabalho, que existem muitas complicações familiares. Os relacionamentos, principalmente para quem não acredita em reencarnação, para quem acha que essa vida é única, os conflitos familiares se tornam gigantescos. Mas está incluído no nosso pacote viver em família, porque é ali, nesse núcleo familiar, que nós vamos aparando as arestas que a gente precisa aparar. A família que te recebe também tem incluído nela um planejamento. Então, nenhum filho nasce numa determinada família sem que haja um compromisso. Não importa de que teor. Às vezes o compromisso não é diretamente com, suponhamos que um filho meu venha, ele não teria um compromisso de passado, mas aquilo que a gente precisaria vivenciar e experimentar, inclusive para mim e para o pai dessa criança, é importante essa relação, porque ele tem material a me oferecer e eu tenho material a oferecer a ele. Agora, se o mundo é de provas e expiações, as nossas histórias estão totalmente interligadas. Não tem como ser diferente. E muitas vezes a gente vê uma mãe e um pai que adotam uma criança, que a partir do momento que vem aquela criança, fala, esse filho é meu. Então, nenhum filho adotivo não vem ao acaso para uma família. Já está tudo isso desenhadinho. Pode acontecer de alguém, vamos falar, refugar, não querer? Pode, nós temos livre-arbítrio. Com certeza. Mas está tudo desenhado. Deus não faz nada ao acaso. Ele fez e continua a fazer e vai continuar fazendo tudo muito bem planejado. Nós é que não somos muito bem planejados nessa existência. Então nós vamos tratar aqui nesse monólogo da responsabilidade mútua de pais e filhos. Porque quando a gente fala de conflitos, a gente sempre pensa num filho-problema. Na responsabilidade dos pais perante os filhos, mas o oposto também é verdadeiro. Os filhos também têm responsabilidades nessa relação. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez uma pergunta, na 582, que diz, pode-se considerar como missão a paternidade? Vamos entender a paternidade aqui como a maternidade também, tá? Sermos pais é uma missão? E o Espírito é categórico, sem contestação possível. Então, a tarefa da maternidade, a tarefa da paternidade é uma missão. Missão não é só, e a gente tem os expoentes, né? O que o Divaldo realiza, o que o Chico realiza ou realizou, o que a Madre Teresa, o que o santo não sei de onde, enfim. Não é só aqueles expoentes que têm missão. Todos nós temos missões a cumprir. Porque, como eu falei, todos nós planejamos uma reencarnação. E se planejamos uma reencarnação, nós temos uma tarefa a cumprir. E essa tarefa é uma missão. E que muitos de nós falham. Muitos de nós falham. Falhamos. Sendo assim, a resposta deles é que é sem contestação possível, pois é uma verdadeira missão. Ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Quando a gente estuda na doutrina essas questões, essas relações, a gente vai ganhando um material que nos leva a um lugar, muitas vezes, de desconforto, porque começa a mexer com aquilo que a gente é. E muitas vezes a gente não quer mexer com aquilo que a gente é. A gente prefere não dar conta disso, então a gente para. Quando traz uma resposta dessa, que é um tempo grandíssimo, ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve muito mais do que a gente pensa, como a nossa responsabilidade para o nosso futuro, quem de nós está pensando na nossa responsabilidade para o futuro? Por que sermos pais traz essa responsabilidade?
Deus colocou o Filho sob a nossa tutela, a fim de que possamos dirigi-lo na senda do bem e facilitou essa tarefa. Como? Trazendo esses espíritos numa forma muito delicada, como bebês. Será que, vamos fazer uma ideia bem utópica. Suponhamos que nós, seres humanos, nasceríamos de uma melancia. De repente, você levanta e já sai um adulto. Os seus pais, as pessoas que se relacionam com você, será que dariam conta dessa bagagem todinha que você traz de viver com você? Difícil, né? Então Deus, na sua sapiência, Ele não é Deus por acaso, né? A gente fala Ele, mas não é uma figura humana nem nada. Ele faz com que nós, espíritos reencarnantes, ocupemos um corpo tão débil, tão delicado, que nós precisamos do pai, da mãe. E nessa troca da minha necessidade como bebê e dos pais, olha que coisa mais bonita, o afeto se desenvolve. Que nos ajuda, inclusive, a hora que o filho vira um adolescente, né, que agora ele traz quem ele é, nos ajuda a olhar esse filho com mais tolerância. Porque adolescência não é fácil, né? Todo mundo aqui já foi adolescente. Tem adolescente que é tranquilo, mas traz dentro de si um vulcão de emoções. Então, Deus, na sua sapiência, fez com que a gente cuidasse desse espírito. A gente não pode esquecer, é um bebezinho, mas é um espírito que tem história, e não é pouca, para que a gente, então, aprenda a desenvolver o afeto. Mas muitos pais ainda não entenderam essa tarefa. Muitos pais perdem tempos e tempos e tempos com o que é externo e não se ocupa com o que é da sua tarefa, da sua missão. E por muito tempo, a maternidade, a paternidade nunca foi vista como uma tarefa importante. Era como se fôssemos bichos. A fêmea cuida assim, o macho cuida assado, o macho provê. Sempre fomos vistos assim por um grande período. E hoje a gente entende, a doutrina ela traz todo esse recurso para a gente entender que nossa tarefa é formar o indivíduo. Como você vai formar alguém se ele tem livre-arbítrio? Tua tarefa como responsável por aquele ser é dar todo o material possível para que ele se torne um espírito melhor. E se, por acaso, esse filho, vamos falar na linguagem popular, der ruim, por mais que você tenha investido moralmente, ensinado, trabalhado, por mais que você tenha feito, a culpa é sua. Se ele tiver que sucumbir, de quem será a culpa? Dele. Mas nós vamos partilhar de um sofrimento com ele. Porque não tem como. Não dá para ser pai e mãe sem compartilhar emoções e sentimentos. A responsabilidade, então, aos pais é ímpar. Com certeza abrange a luta que nós mesmos travamos para nos melhorar. Afinal, antes de tudo, aquele que recebe um filho, ele precisa se transformar. Não dá para ser pai e mãe como a gente era sem ter filho. É um processo, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você dá o seu melhor, que você acolhe, você aprende a ser tolerante, você aprende a ter paciência, você se transforma. E esse aprendizado serve para quê? Para a gente ser menos egoísta. Pensa bem. Quem tem filhos aqui?
Nossa, tá todo mundo com vergonha. Antes de tê-los, como era a vida? Exclusivamente para a gente. A partir do momento que a criança nasce, pronto. Tem colega que tem 4, né, colega? Acaba a sua individualidade. Mas isso é ruim? Não. Isso não é ruim desde que você saiba o seu papel, desde que você saiba quem é você nessa relação. Então, nós precisamos esse aprendizado, dessa troca de sermos pais e mães com esses espíritos, é para que a gente aprenda a ser menos egoísta, para atender menos as nossas necessidades e mais a daquela criaturinha que chegou. Aí a criança cresce. 6, 7, 8. Aí ela vira uma criança mais crítica. Enquanto ela é pequenininha, não pense em você, e até bem pouco tempo, criança pequena não era considerada gente. E a criança, ela aprende por observação. E quando a gente entende que uma criança aprende por observação, eu preciso me policiar. Eu lembro de uma história que ficou marcada na minha vida. Quando tinha telefone fixo, há pouquinho tempo, não é? Telefone fixo. Se ligarem, pessoa tal ligar para mamãe não está. Aí você vai falar para o filho, você está mentindo. Ah, mas você também mentiu. Isso é uma coisa que a gente faz sem perceber. E todo exemplo que a gente dá, você quer que o filho escove o dente. A hora que levanta, almoçou, jantou, vai dormir. E você não faz. Uma hora ele vai falar, mas por que você não escova? Por que eu tenho que escovar? Nós aprendemos dessa forma, por observação, muito mais do que por falação. Sendo assim, a paternidade e a maternidade, além de ser uma tarefa de vigília contra nós mesmos, que agora eu vou ter que me policiar, tem uma criaturinha me observando. E muitas vezes ela traz conteúdos que você fala, pai, menino, para com isso. Isso não tem nada a ver com você. Ela está te observando. Contra os nossos maus costumes e hábitos, ou pelo menos deveria ser, ela é uma missão de duplo sentido, porque a gente vai ajudar quem chega no mundo e eles nos ajudam a sermos melhores. Tá, mas daí? Qual é essa tal missão dos pais? Santo Agostinho fala, compreender agora o grande papel da humanidade, compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Primeira coisa, da nossa tarefa, aproximarmos esses espíritos de Deus. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, se a gente não está cumprindo, não vamos ter o bônus hora lá em cima. Fica claro, então, por esse trechinho do Evangelho, que a gente tinha realmente ligação anterior. Quando ele fala que a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Ela não foi criada naquele momento. E sendo essa ligação anterior, nós precisamos lembrar que toda a trajetória que pode ser construída no amor, ela tem muito mais chance de vingar. Como que a gente percebe, então, tudo isso? Você percebe que existe uma história de passado nas afinidades dentro de casa. Quem tem família grande percebe muito mais nitidamente. Fulano é mais ligado naquele irmão, naquela mãe. Ciclano é mais vinculado, tem muito mais facilidade para conversar, para lidar. Essas são pessoas que já viveram experiências juntas. Sendo assim, não tem como a gente não pensar que essa nossa vinda, nessa família de hoje, atual, com essa formação, com esses pais, com esses avós, com esses tios, enfim, com todas as pessoas que ali estão, é tarefa de trabalho.
Família não é igual família Margarina Doriana. Família é trabalho. É trabalho no autoaprimoramento, é trabalho nos conceitos que a gente precisa mudar, é trabalho nas relações, porque é assim que a gente desenvolve o amor. E quando eu falo desenvolve amor, não é esse amor que a gente fala que tem por um filho. Ninguém pode falar que uma mãe não ame um filho. Mas o amor que o Cristo ensinou. Porque uma mãe que ama um filho, basta ele começar a dar defeito que ela já muda esse sentimento. Ela já começa a reclamar. Ela já começa a ser intolerante. Jesus fez isso com a humanidade. E olha que ele nem foi o pai, hein? Ele foi o irmão mais velho. Ele soube tolerar. Ele sabia que nós que estávamos ali, estávamos mais na retaguarda dele. Assim como um filho que a gente recebe. Enquanto ele está sob a nossa tutela, ele está à nossa retaguarda. Depois, adulto, ele pode realmente ser um espírito que está muito mais à frente da evolução do que a gente. Caso contrário, não. E a nossa tarefa. É importante o Instituto da Família como processo de consolidação, reparação e união daqueles que já vêm a esse mundo com laços anteriores. E nessa relação de pais e filhos, guiá-los ao longo da vida e promover os esforços que estejam ao nosso alcance, como pais. Para quê? Para que eles alcancem os objetivos. Assim como nós viemos em missão, eles também têm a missão deles. Nem sempre a missão dele a gente vai reconhecer. Sendo assim, como é que a gente vai ajudar? Que objetivos eles têm quando vêm reencarnar? Como ajudá-los se eu não sei para que vieram ao mundo, se mal sei a minha tarefa nesse mundo? Nos casos dos pais que fazem esforço no mundo, que dão de tudo no sentido de uma moralização, ensinar a ser uma pessoa de bem, e o filho, como eu disse, dá defeito. Vamos por parte. Primeiro que há uma limitação na responsabilidade dos pais. Os pais têm responsabilidade até uma determinada época. Passou daquela época, é o que eu costumo dizer, bem, entrega a Deus. O que você podia fazer, você já fez. Está na hora de você confiar no Pai. E muitas vezes a gente se desespera, porque a gente está vendo um caminho que está sendo tomado, que não é o mais adequado. Mas como eu disse, a gente aprende pela experimentação. E às vezes, desculpe a palavra, precisa quebrar a cara. Quantos de nós já não viveu experiências negativas, que deu ruim? E por que a gente quer poupá-los? Ah, mas se eu já experimentei, eu tinha esse discurso, se eu já experimentei e vi que deu errado para mim. Por que vai dar errado para o outro? Claro, dentro, daquilo que a gente vê como algo que não seja tão negativo assim. Então, nós temos limitações, visto que todos nós temos possibilidade de escolha. Em segundo lugar, é importante amar os filhos, mas não esquecer de educar e guiar, tá? Só falar que ama, tudo que eu faço é por amor, tá errado. É a nossa tarefa, a nossa missão como pais é isso. Temos que ter em mente que um filho deve respeitar seus pais antes de amá-lo. Quando você constrói isso? Na relação dele criancinha e vai vindo. Então, se colocar no papel de pai é importante. Quando eu falo pai, vamos entender pai e mãe. Se colocar nessa posição diante do filho é importante. E hoje existe uma deturpação de conceitos familiares, no sentido desse dever de educar, de ser aquele que vai realizar o melhor que pode para o desenvolvimento daquela criatura. Os pais devem se preocupar em mostrar a verdade sempre. Se a família está em dificuldade, eles têm que saber que está em dificuldade. Ah, mas eu passei tanta dificuldade, eu não queria que meu filho vivesse o que eu vivi. Ele precisa viver todas as realidades, da pior à melhor, porque isso vai forjá-lo. Os pais devem priorizar a formação de caráter do ser. Formação de caráter. E como é difícil. Porque você não forja um caráter.
O que você oferece para o outro é ferramenta para que ele trabalhe o seu próprio caráter. Ninguém vai modelar ninguém. Nós vamos dar ferramentas de trabalho para que aquela pessoa, em determinada situação da própria vida, tenha uma ferramenta para poder se trabalhar. Mesmo após os filhos terem tido acesso a todos os conhecimentos, ter acesso a uma família, a laços de amor e união, de respeito e amizade, se ainda assim seguir caminhos que não sejam recomendados, o convite é para que nós, como pais, fiquemos tranquilos. É muito difícil, mas se eu fiz o que eu pude fazer da melhor maneira, então que eu entregue para Deus e ore a favor do meu filho. Porque com certeza, material ele tem. Ele vai experimentar, se der algum problema, ele vai ter como se socorrer. É importante nos dias de hoje a gente dar aos filhos aquilo que é suficiente e não o excesso. E o que seria o suficiente? Seria dar a eles ensinamentos para que eles tenham, primeiro, uma inteligência emocional bem trabalhada. E para se ter uma inteligência emocional bem trabalhada, ele vai ter que se frustrar. Porque se ele for adulto e se frustrar, ele quebra. Ele precisa ser trabalhado em todos os sentidos. Ele precisa lidar com a raiva, ele precisa lidar com a tristeza, ele vai ter que lidar com todas as emoções. E quem pode oferecer a melhor maneira dele aprender é a família. É ali. Porque vai acolher com toda aquela bagagem que ele traz para que ele aprenda a se sustentar. E aí eu faço uma pergunta. O que o texto traz é que nós estamos ensinando ao dar de tudo e ignorando os ensinamentos de Deus, de Jesus, ou mesmo famílias espíritas da própria doutrina. Uma coisa que as casas espíritas falam bastante é: não tem criança para evangelizar. Não tem grupo de jovens. Qual é o papel do pai aí? Do pai e da mãe? Porque na escola, todo mundo leva. É obrigada. A criança levanta 6 da manhã para estar 7 horas dentro de sala de aula. Às vezes vai chorando. Nesse frio, então, é uma delícia. Mas o pai e a mãe faz cumprir. Por que não leva na evangelização? Nós estamos falando de evangelização porque nós estamos na casa espírita. Por que não faz esse esforço? É aí que nós temos que investir. É nessa formação, é nesse material a ser oferecido. Porque amanhã, diante das experiências que esse filho vai viver, é ali que ele vai buscar recurso. O que nós estamos fazendo no nosso lar? Outra forma de ajudar esses filhos a se desenvolver. Tenho feito evangelho no lar? Eu tenho sentado 15, 20 minutos uma vez por semana com a minha família. Feito evangelho no lar? Eu tenho buscado material, recursos, livros, para atrair essa minha criança, para atrair esse meu jovem para esse momento em família. Cada um responde para si. E a missão dos filhos? Lá, bem lá atrás, lá nos 10 mandamentos já disse, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. E o que seria se honrai vosso pai e vossa mãe? Bem, essa é uma questão bastante delicada, porque o que a gente ouve bastante em relação a isso você não sabe o pai que eu tive e a mãe que eu tive. Isso não importa. Se a gente entende que a nossa tarefa é cuidar, é prover, é tratar, não estou falando de dar o amor, principalmente para essas pessoas que tiveram conflitos. Isso mostra os nossos conflitos passados. Mas é ter uma consciência de que aquele ser me deu a vida. E eu tenho o dever de acolhê-lo na idade madura. Os principais deveres de um filho com seus pais, então, é o respeito e o amor. Como eu disse, às vezes amar um pai difícil, uma mãe difícil,
a gente até entende, mas o respeito, ele cabe em qualquer situação. Essa palavra é chave. Como amar ao próximo se não amamos nosso pai e a nossa mãe? Quem não aprende a amar o núcleo familiar, dificilmente, mas não é impossível, vai amar verdadeiramente fora de si, nas outras relações. Porque é ali que a gente aprende. Se não conseguimos exercer o perdão e a tolerância para com os nossos pais, como que nós vamos poder fazer isso com os outros? Entende a importância do núcleo familiar? Comece a enxergar a família com outros olhos, com toda a dificuldade que possa ter. Deus quis mostrar que, além de amá-los, devemos também o respeito, a submissão, a condescendência, assisti-los em suas necessidades. Sem contar que, quando éramos crianças, eles cuidaram de nós. Kardec também fez uma pergunta: o que seria da sociedade hoje, naquela época, né? Se houvesse o relaxamento dos laços de família, que é o que acontece muito hoje. As famílias não formam vínculos. E os espíritos responderam assim para ele: seria a recrudescência do egoísmo. O que é essa recrudescência? Aumentar demais o egoísmo no mundo. Uma pergunta simples: relaxar laços de família. O egoísmo cresce absurdamente. Por quê? Porque não tem o meu par, não tem aquele que eu vou cuidar, não quem tem está ao meu lado, tem eu e acabou. Então, nós temos todo esse material na doutrina. Por isso que é importante que a gente estude a doutrina. Ela nos oferece todo o cabedal de conhecimento que a gente precisa para nos trabalharmos, para que a nossa mudança venha acontecer. E essa pergunta vem de encontro hoje, né? Porque nós estamos num mundo onde as informações chegam no tempo real. A gente, ao mesmo tempo, fica sabendo do que está acontecendo no mundo inteiro e a gente fica tão vinculado a isso, a uma competitividade sem precedente, e a gente esquece de que a gente é um espírito e de que a gente está aqui nesse mundo há quantas existências. Mas a gente não consegue parar para pensar, porque a agilidade das coisas vão acontecendo. Piscou, já mudou, né? Já visto a tecnologia? Você comprou um aparelho de celular hoje, amanhã ele já tem outro no lugar. A medicina de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. Tudo muito rápido. Mas a gente deixa passar o que é verdadeiro, aquilo que é perene, que é o nosso interior. Nós estamos vivendo como se precisássemos vencer a todo custo. Não, eu tenho que dar certo, eu tenho que vencer. Mas a gente tem que vencer. Só que a gente tem que vencer primeiro a gente mesmo. Os nossos defeitos. Pôr em prática as nossas virtudes que todos temos. E parar de competir com o outro. Nós precisamos competir com a gente mesmo. Essa é a maior Olimpíada. Vencermos a nós mesmos. Enquanto família, nós precisamos alinhavar em que base nós estabelecemos a cultura espírita dentro do nosso lar. Em que medida Jesus tem comparecido e sendo nosso referencial de família. Em que ponto a minha relação com meus filhos, na posição de pai ou mãe, está dando conta de atender às demandas do espírito que renasceu? São questionamentos que nós precisamos fazer. Temos como pais uma missão de encaminhar espíritos. E quando eu entendo que é o espírito, é eterno. É um ser eterno. Quando o lar afrouxa nas relações domésticas, disse Allan Kardec, os espíritos falaram para ele: a sociedade corre perigo. É o lar o legítimo exportador de caracteres do bem para a vida comum. Não tem jeito de ser diferente. E a nossa doutrina, essa que nós estamos aqui na casa, nos ensina que não é por acaso que nós reencarnamos. Cada reencarnação tem uma tarefa, tem uma função. Todos os espíritos envolvidos no núcleo familiar têm deveres assumidos. Não tem jeito de fugir disso.
Então, buscar construir melhor laço de amor e de união é a receita do bolo. Jesus Cristo disse: onde estiveres 2 ou 3 reunidos, meu nome, ali estarei. E o que melhor representa esse ensinamento do Cristo do que a família? Porque ali nós estamos em 2, 3, 4, 5. E para finalizar, conta-nos o espírito Neio Lúcio, pela psicografia do Chico, que Jesus, quando ele ficava na casa do Simão Pedro, um dia ele percebeu que a conversa estava indo para um lado que não tinha nada a ver. Era uma conversa improdutiva. Ele então toma das escrituras sagradas e, após colocações simples por meio das quais trouxe a realidade, aqueles espíritos, qual era a importância do Instituto Doméstico, desenrolou os escritos divinos e convidou os familiares de Simão a uma palestra edificante e a meditação. Iniciava-se ali o primeiro culto cristão no lar. Fique essas reflexões para que vocês pensem, todos nós, inclusive eu. O meu lar, o meu instituto doméstico, o que tem sido ele? Qual é a minha tarefa? Sendo assim, eu deixo as interrogações para vocês. Obrigada. Então, dessa forma, nós vamos passar para a segunda parte. Agradecidos que somos a Deus pela existência. Agradecidos que somos à nossa família, que de uma forma ou de outra permitiu que aqui estivéssemos, encarnados neste mundo, vivendo hoje essa experiência aqui, nessa casa que nos acolhe, que nos conforta, que nos dá recursos para que possamos crescer e evoluir. Agradecidos a Maria, que é um exemplo de mãe amorosa, daquela mãe que nós precisamos nos espelhar. Agradecidos a todos esses irmãos que promovem a nossa melhoria, as nossas relações. Agradecidos à equipe espiritual, que de conformidade sabedora de que aqui estaríamos, nos acompanhou, impôs suas mãos sobre nossas cabeças desde o momento que entramos, derramando seus eflúvios de paz e de amor, energias curativas para o nosso espírito. Que a sua paz, Senhor, renovele todos esses corações de encarnados e desencarnados aqui presentes. E que esta noite, ao nos deitarmos, possamos levar para o nosso travesseiro todas essas questões da nossa tarefa como mãe, como pai, como filhos, como cuidadores, da nossa tarefa neste mundo, que não é fácil, pois que nós precisamos ainda desenvolver muito em nós. Mas essa oportunidade nós agradecemos. Em agradecimento a tudo que temos recebido, Senhor, nós dizemos: meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios, a fé e amor em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarde-me em seu coração de paz e de amor sem fim. Que assim seja. As pessoas que estão agendadas podem se dirigir à sala ao lado, os demais recebem o passe no salão. Diante de tantas benesses recebidas aqui esta noite, os nossos corações se entrelaçam, que possamos visualizar de nossos corações partem raios luminosos, se dirigindo ao centro desta sala, e quando eles se tocam, eles sobem para o alto, carregando uma linda flor. E cada um inclina a flor que achar
mais adequada para este momento. E todos esses corações emanados vão levar o nosso melhor para o plano espiritual, poder se utilizar dessa energia que ora nós liberamos pela gratidão daquilo tudo que recebemos para as realizações dos trabalhos que lhes cabem. Dessa forma, que nós também possamos levar aos nossos lares essas benesses que caem sobre nós como chuvas, gotículas de chuva. Chuva esta que parece ter um perfume delicado, uma coloração brilhante, e que ao tocar o nosso corpo é imediatamente absorvida pela nossa pele, percorrendo todos os canais, todas as células, para que possamos levar aos nossos lares essas delícias, essas benesses, esses jatos em fluxos que são derramados pelo amor de Deus. A tua paz, Senhor, nos acompanha, hoje e sempre. Peço Deus.